todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Sou Larissa Hack, professora de comunicação do IES, e seguiremos juntos neste episódio, em que relembraremos a jornada jurídica da saúde suplementar, acesso a medicamentos e o risco à sustentabilidade do sistema de saúde. O evento, realizado em conjunto com o COPEDEM e com o CONJUR, aconteceu no dia 26 de maio do ano passado. Participaram o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, como palestrante, o desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, como mediador, e o gerente da assessoria normativa da ANS, Samir José Martins, e a economista e professora da FEA USP, Ana Carolina Maia, como debatedores. Para quem não conhece, a Jornada Jurídica da Saúde Suplementar é uma iniciativa apresentada pelo Juris Health, a plataforma do IES voltada para informações jurídicas e regulatórias da saúde suplementar. Caso ainda não conheça a plataforma, acesse www.jurishealth.com.br e navegue. Os conteúdos são de uso público. Antes de nos aprofundarmos no nosso tema de hoje, faça um pedido. Caso esteja nos acompanhando no canal do YouTube do IES, não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e seguir o nosso canal. E se estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio favorita, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Dito isso, vamos falar das lições aprendidas na Jornada Jurídica da Saúde Suplementar, acesso a medicamentos e o risco à sustentabilidade do sistema de saúde. Antes do debate entre os convidados, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino iniciou o evento apresentando sua palestra sobre o tema e trouxe um panorama geral do STJ sobre a saúde suplementar. Vamos ouvir o que ele disse. E nós temos tido uma grande preocupação com os temas ligados à saúde suplementar. Isso pode ser observado pelo grande número de questões afetadas a julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Nós temos mantido contato permanente com os 32 tribunais vinculados ao STJ, 27 tribunais estaduais, inclusive o Distrito Federal, e os 5 tribunais regionais federais. E aí nós procuramos estabelecer uma interlocução, um diálogo com os tribunais, na identificação de novas teses repetitivas e, ao mesmo tempo, também utilizando instrumentos como a inteligência artificial na identificação de novos temas. Sobre os temas recorrentes, ele ainda citou questões relacionadas ao vínculo contratual, aos aposentados e demitidos em relação aos planos coletivos, rescisão unilateral do contrato e também sobre reajuste. O ministro relatou uma preocupação do STJ, da seção de direito privado, acerca do equilíbrio em 3 grandes perspectivas e ressaltou a missão constitucional do órgão e o complexo sistema normativo que envolve a saúde suplementar. De todo modo, há uma preocupação geral dos ministros do STJ, da seção de direito privado, com o equilíbrio do sistema em 3 grandes perspectivas. De um lado, a questão das operadoras dos planos de saúde, de outro lado, a questão dos usuários, e um terceiro aspecto relevante, que é prestigiar a regulação pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma equação complexa, pois envolve uma análise econômica, uma análise social e até mesmo uma análise política de um problema realmente muito difícil de ser resolvido. E envolve ponderação de valores, de interesses, e nós temos muitas amarras dentro de um complexo sistema normativo. Aliás, a função do STJ, a missão constitucional, é o controle da legislação infraconstitucional, controle de legalidade. E aí nós temos um sistema normativo extremamente, eu diria complexo, mas eu diria até confuso, que nós temos princípios, microsistemas normativos, resoluções, de um lado a Constituição Federal, o Código do Consumidor, o Código Civil, e de outro lado, especificamente,
a lei dos planos de saúde, a lei 9656/98, a lei da ANS de 2000, o Estatuto do Idoso. Então, é um emaranhado de fontes normativas que nós temos que trabalhar. Durante sua palestra, Sanseverino comentou ainda sobre o debate em relação ao rol de cobertura de procedimentos da ANS, que impacta diretamente a questão do acesso a medicamentos. Destacou, inclusive, o caso do medicamento mais caro do mundo. Vale destacar que, na época em que a jornada jurídica aconteceu, em maio de 2022, a questão do rol ainda estava em discussão na segunda sessão do STJ e ainda não havia sido definido. Vamos conferir o que o ministro explicou na ocasião. As duas posições têm excelentes argumentos e se vê claramente nas discussões entre os colegas a tentativa de buscar um ponto de equilíbrio. A própria ANS também ela já está trabalhando nessa linha. Então, de um lado, nós tivemos, por exemplo, a edição da medida provisória 1067 em 2021, que ela alterou a lei para enfatizar o caráter taxativo do rol, mas instituindo uma comissão de atualização do rol de procedimentos. A própria ANS está mais flexível e também diminuindo o período de revisão desse rol. Há uma preocupação de todos com a sustentabilidade do sistema, claro, atendendo os interesses das partes envolvidas, mas também evitando a quebra do sistema. Nós temos perfeita consciência, por exemplo, que nós temos medicamentos de altíssimo custo e que podem quebrar um sistema. Eu acho que o exemplo mais típico é o chamado medicamento mais caro do mundo, que é o medicamento Zolgensma, né? E que é destinado ao tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, a famosa AMI. E esse medicamento já tem um registro especial na Anvisa e ele custa por ano, é os dados que eu peguei também na internet, mas eu submeto aos senhores que são técnicos na área, alguma coisa em torno de 2 milhões de dólares por ano. A grosso modo, daria 10 milhões de reais por ano. E a incidência dessa doença é mais comum do que a gente imagina. É uma pessoa a cada 10 mil nascidos vivos. Então, é um número, considerando que nós temos 50 milhões de usuários aproximadamente em plano de saúde, o número de pessoas com essa doença no Brasil, não tenho o número exato aqui, mas é um número bastante razoável. Então, isso nos preocupa, porque realmente, independente da posição, nós temos que ter um cuidado. Isso vale, naturalmente, tanto para a saúde pública como para a suplementar, mas vale, penso aqui, a preocupação muito grande com as operadoras de saúde suplementar, porque, eventualmente, a gente acaba matando a nossa galinha dos ovos de ouro. Para quem não acompanhou toda a discussão sobre o rol de procedimentos da ANS no ano passado, relembro aqui para vocês. Em junho, o julgamento foi concluído e o entendimento foi de que o rol deveria ser taxativo. Contudo, a orientação mudou após o projeto de lei 2033 de 2022 ser aprovado em agosto no Senado e definir que o rol deve ser exemplificativo, ou seja, apenas servir como referência básica para a cobertura dos planos de saúde. Após a palestra, iniciou-se o debate com as explanações da economista e professora da FEA-USP, Ana Carolina Maia. Ela ressaltou a importância da compreensão e da relação entre as operadoras e os beneficiários e sobre o papel da regulação no setor para o equilíbrio do sistema. Então, vamos falar especificamente aqui da relação aí entre prestadores e indivíduos, né? Essa relação ela é repleta de assimetrias, né? De todos os lados, né? Os indivíduos têm um interesse em não despender tanto dinheiro para poder financiar o seu sistema mutualístico, e aí eu acho que é super importante a gente levar essa pauta, né? Porque no fim a gente está trocando risco. E do outro lado a gente tem um conjunto de prestadores que, por sua vez, tem interesse em promover assistência, né? E tem interesse em promover tratamentos cada vez mais, eventualmente mais caros, né? Então,
essa sutileza dessa relação, ela leva a gente a uma conclusão que, de fato, a gente precisa regular aquilo que vai estar dentro dessa cesta de saúde, né? Porque a gente não pode deixar, a gente, enquanto sociedade, não pode deixar só na mão de um tomador de decisão essa cesta, né? A gente precisa levar e perguntar isso para a sociedade e aí representar os anseios dessas duas partes na sociedade. A professora abordou também a questão da regulação do desfecho em saúde e sobre a incorporação de novas tecnologias para assistência e promoção da saúde. Vamos ouvir. A gente tem, de fato, que regular o desfecho em saúde, né? O que isso significa, né? A gente tem aí uma série de instrumentos de avaliação de tecnologia que, de fato, nos guia para poder dizer, olha, diante de algumas opções, uma opção parece produzir melhores desfechos em saúde, aí eu estou falando de vida saudável, estou falando de ganho de expectativa de vida saudável, né? Estou falando de várias métricas que a gente pode utilizar para poder escolher uma tecnologia ou outra, né? A gente vai se deparar naturalmente com escolhas, isso é esperado, e você tem do outro lado uma restrição de fato orçamentária, um desejo de não se investir mais em saúde. Então, do ponto de vista econômico, é muito bem resolvido que a ATS é o grande instrumento para se decidir sobre a incorporação tecnológica, né? Isso significa que a gente vai deixar de incorporar tecnologias que eventualmente custam caro ou que salvam vidas? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma mesmo. Assim, a gente vai continuar incrementando essa tecnologia, mas a gente vai fazer escolha entre algumas tecnologias. Então, acho que esse é o grande ponto aí na economia, né? E ele está muito ligado, por incrível que pareça, aos nossos desejos de equidade, né? Então, o que a gente quer o tempo inteiro é trabalhar uma forma de alocar o recurso atendendo a diversos segmentos epidemiológicos da população. Após essa excelente contribuição, foi convidada a fazer as suas considerações Samir José Martins, que participou como gerente da assessoria normativa da ANS. Ele trouxe para o debate os desafios para a saúde para o amanhã e abordou a questão da importância do controle dos custos assistenciais para garantir o acesso do beneficiário às novas tecnologias e medicamentos. Vamos ouvir. E quando a gente fala de amanhã, a gente tem que perceber quais são os desafios que se colocam para a saúde pública e também para suplementar no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Mas falando aqui do Brasil, que é uma reverberação que acontece no mundo, né? Nós temos um cenário de transição demográfica. Então, as pessoas vivem cada vez mais, né? E, além das pessoas viverem cada vez mais, há cada vez menos jovens, né? Não só porque as pessoas vivem mais, mas porque a taxa de natalidade caiu. Então, hoje, você tem casais sem filhos ou casais com filho só. Então, a taxa de reposição populacional, né, ela vem decrescendo. Então, a população envelhece, né? A população vai precisar de cobertura de saúde por muito mais tempo. Também existe uma transição epidemiológica, uma prevalência cada vez maior de doenças crônico-degenerativas, que são doenças que exigem tratamentos longos e de custo cada vez mais alto. E o terceiro desafio que se coloca no Brasil, e é assim no mundo inteiro, é o aumento dos custos assistenciais. Esse é um desafio mundial. Se você comparar a velocidade do aumento dos custos assistenciais frente ao aumento do poder aquisitivo das empresas e das famílias, você vai perceber que o aumento dos custos vai numa expoente crescente e o poder aquisitivo das famílias cai. Então, veja que o aumento do custo em saúde ele já se impõe de qualquer forma. É isso que traz para a nossa agenda social a importância de controlarmos o aumento do custo em saúde. E é aí que se coloca a discussão sobre o acesso a determinada tecnologia em saúde que o indivíduo quer naquele momento. Complementando a explanação do ministro sobre a questão do rol de procedimentos, Samir explicou que a decisão da incorporação de novas tecnologias e medicamentos não depende apenas do judiciário. Falou
sobre o papel da sociedade, da indústria e da ANS nesse processo. A questão do acesso, ela não fica hoje inteiramente sob os ombros do juiz, né? As discussões existem e muitas vezes tecnologias que não são incorporadas hoje não são incorporadas porque elas não se provaram boas o suficiente pelo custo que elas agregam ao sistema, né? Importante saber que há diversas não incorporações que já foram examinadas pela ANS, né? Então, as coisas não estão no rol, não é por acaso, né? É porque foram avaliadas e se percebeu que o custo social de incorporá-las não valia a pena nesse momento, né? É importante nós termos esse ponto, é claro, porque também quando a sociedade mostrar para a indústria que ela não está disposta a pagar qualquer preço por mais uma chance de vida, né, a indústria vai perceber também que ela não pode vender novas chances de vida por qualquer preço, né? E acho que aí nós caminharemos para um equilíbrio social crescente e muito mais interessante para todos. Sobre a questão exposta por Samir, o ministro Sanseverino foi convidado a complementar e comentar a questão da discussão pendente do tema 6 do STF, que apresenta a tese sobre o dever do Estado em fornecer medicamentos de alto custo a portadores de doenças graves que não possuem condições financeiras de compra. Vamos ouvir. Acho que a solução para se tentar chegar a consensos é um diálogo. Diálogo envolvendo os interessados, no caso, operadoras do plano de saúde, diálogo envolvendo os usuários, os institutos dos consumidores, diálogo envolvendo a academia, aqui louvável a presença da doutora Ana Carolina como professora da matéria, e diálogo envolvendo a magistratura. Nós recebemos essa missão, temos que resolver, nós não temos a possibilidade do julgamento do non-liquid, né? Dizer, olha, deu empate, ninguém ganhou, nós temos que dar uma solução e, ao mesmo tempo, tem que ser uma solução razoável e que seja interessante tanto para a parte pessoalmente, mas também que seja interessante para a sociedade, já que o bem comum aqui ele é também muito relevante. Após a explanação do ministro, o evento abriu espaço para perguntas da audiência. Os questionamentos foram muitos e diversos e enriqueceram o debate. Como já estamos caminhando para o fim desse episódio, gostaria de destacar a pergunta feita à professora Ana Carolina. Vamos ouvir o questionamento direcionado pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins e em seguida a resposta. Professora, os sistemas público e privado de saúde não poderiam adotar um sistema de negociação conjunto com a indústria farmacêutica, de modo a tentar conter os altos custos de medicamentos? Já vimos essa estratégia em outros países, e isso garantiu a redução de custos e regularidade de fornecimento. Vimos isso, inclusive, acontecer na compra de vacinas contra a Covid-19. Qual a sua opinião? Sim, acho que é uma estratégia conjunta e não necessariamente a negociação precisa ser conjunta, basta que a gente tenha transparência de preço, né? A gente sabe que essa pauta de transparência de preço tem sido uma pauta cara em outros países, cara no sentido de preciosa, né, de importante. Alguns estudos recentes estão mostrando, no caso, por exemplo, americano, né, a diferença que você tem de um mesmo hospital, por exemplo, né, quanto que ele cobra de um Medicare, que é o sistema público, né, e o quanto que ele cobra de um comercial, de uma operadora comercial, de uma seguradora comercial. As diferenças são muito significativas. Isso é uma conclusão que a gente esperava, porque o poder de barganha importa, né? Então, nesse caso, a escala importa. Então, essa articulação ela pode acontecer via transparência de preço, né? Que eu acho que é uma pauta muito difícil, muito dura, mas longa, né? De longo prazo, mas que pode ser uma grande saída para a gente tirar esses barulhos, né, dos preços, ou essa variância muito grande dos preços, seja de medicamentos, seja de outros tipos de cuidado, né? Bom, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do YesCast. Falamos de maneira resumida
sobre as lições que aprendemos durante a jornada jurídica, acesso a medicamentos e o risco à sustentabilidade do sistema de saúde. Vale ressaltar que você pode assistir o evento na íntegra em nosso canal do YouTube. Para assistir, basta acessar @IESSBR na plataforma para nos encontrar. E este foi mais um episódio do IEScast. Lembro a todos que nessa terceira temporada estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico e complexo setor. O IEScast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.